Eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Imaginem mais de 2.000 famílias vivendo em abrigos improvisados dentro de escolas. Essa é a situação, gente, neste momento, no Acre, que na última terça-feira declarou estado de calamidade pública. Segundo o Corpo de Bombeiros, 5 rios transbordaram e centenas de famílias ficaram desabrigadas, de acordo com o governo do estado. No começo da semana, o Acre decretou situação de emergência, pediu ajuda para o governo federal, para o Exército Brasileiro, para atender as famílias. Por causa das chuvas intensas, os rios que atravessam o estado transbordaram e acabaram atingindo mais de 120 mil pessoas. A situação já seria gravíssima em qualquer contexto. E é pior ainda porque, sim, estamos numa pandemia com aumento de casos, com falta de vacinas e com fura-fila por aí. Agora vamos para os dados da Covid no estado. São mais de 54 mil casos confirmados e 963 mortes confirmadas pela Covid-19. Os números de casos e de internações por Covid-19 não param de crescer no Acre e desde o começo de fevereiro o sistema de saúde opera no limite. Agora, com as aglomerações em abrigos e completo caos causado pelas enchentes, o risco de colapso é iminente. Para entender a dimensão dessa tragédia, pela voz de quem está presenciando tudo isso, vamos ouvir a enfermeira Tauana Mota, que é coordenadora de uma UBS na cidade de Sena Madureira, no Acre. Oi, sou Tauana Mota Barbosa, eu sou coordenadora de uma unidade básica de saúde, Edson Salles. Desde quando começou a enchente em Sena Madureira, no interior do Acre, que a gente se mobilizou para fazer esse trabalho. Eu vi algumas famílias muito carentes, precisando, então me mobilizei. Entrei em contato com a secretária de saúde do município e perguntei se ela me liberaria para eu fazer as marmitas na parte da tarde. Então, a minha rotina é como? Eu acordo, vou para o trabalho, para a UBS na parte da manhã e na tarde eu já faço as marmitas a partir de meio-dia. As pessoas que estão instaladas nos abrigos, nas escolas, elas estão sendo assistidas pelo município, no caso pela Secretaria de Saúde, que leva até eles um enfermeiro, leva um dentista. Eles estão sendo assistidos com marmitas e eu me mobilizei para fazer isso porque existem aquelas pessoas que não têm onde ficar e eles ficam na casa de um conhecido, na casa de um parente e essas pessoas não estão sendo assistidas. Por quê? Porque como são muitas, elas vão se aglomerando em outros locais e elas não estão sendo assistidas, então é até essas que a gente leva nossas marmitas. Muitos casos que a gente está recebendo todos os dias na UBS é dengue, Nós estávamos passando aqui em Sena, principalmente, uma época muito difícil pelo Covid. Por quê? Porque a gente estava notificando muita gente por dia. E com essas enchentes agora aumentaram os casos de dengue. Então, as pessoas vão muito para a unidade, com dor no corpo, olhos ardendo. Quando a gente faz o teste, porque estão sendo feitos em todas as UBS, testes de dengue. E a gente está fazendo os testes e está dando muitos casos, muitos mesmo. 120 mil pessoas estão sendo afetadas pelas enchentes no Acre. E o pior, são várias crises simultâneas. E com todas as enxurradas, toda a água acumulada, surge a crise da dengue também. Atualmente são 9 mil casos suspeitos de dengue no estado do Acre. Para completar esse cenário desolador, o estado vive um surto de dengue hemorrágica e uma crise migratória. Dezenas de imigrantes haitianos estão parados na fronteira entre o Brasil e o Peru, enquanto tentam deixar nosso país rumo aos Estados Unidos. Nesse exato momento, o Acre enfrenta não uma, mas 4 tragédias humanitárias. E é exatamente sobre isso que a gente trata nesse episódio do Item Mais. Na primeira parte, eu converso com o coronel Eudemir Bezerra, que é coordenador estadual da Defesa Civil do Estado. Coronel Eudemir Bezerra, muito obrigada do senhor tirar um tempinho para conversar com a gente. Eu sei que tempo nesse momento é mais do que precioso, Então vamos direto para a pergunta.
A gente sabe aí que as chuvas são recorrentes, né, no Acre nessa época do ano, mas a gente está assistindo agora em 2021 uma situação sem precedentes. O estado não tinha se preparado para as chuvas de março ou de fim de fevereiro novamente? Na verdade, os preparos sempre foram feitos com antecedência, os planos de contingência, mas o fato que aconteceu é que extrapolou, as chuvas caíram de forma desordenada e aí sim nós precisamos recorrer às estruturas da União, o que fizemos e acabamos de receber recursos na conta do governo federal. Coronel, me explica uma coisa, os locais mais atingidos são os locais das populações mais carentes e também como estão as populações ribeirinhas e indígenas neste momento? Então, esses são realmente aqueles que estão sofrendo muito mais essa situação de calamidade, porque ele já vem acometido por uma situação de dengue, vem acometido por uma condição de vida que já tinham, tem situações de malária, tem situações de segurança pública, então são coisas que afligem esse cidadão carente e que nós, com toda a sensibilidade do poder municipal, do poder do Estado e do poder da União, estamos trabalhando porque nós estamos numa situação totalmente atípica com a Covid, os abrigos têm que ser forma diferenciada, a condução das pessoas tem que ter forma diferenciada, as estruturas são todas mais cobradas do que o normal, então realmente é muito complicado trabalhar com esse cenário que a gente está tendo no estado do Acre. Sim, o senhor disse que está recebendo um aporte do governo federal. É suficiente para atenuar o problema de agora ou é suficiente de fato para dar uma qualidade de vida para quem está vulnerável a 4 crises humanitárias, pelo menos, né, se a gente fizer a conta? Exatamente. Fora outras situações que a questão de imigração não é suficiente. O Estado não tem recurso, as estruturas nunca são suficientes, né? O Serviço de Defesa Civil é serviço a priori nesse momento de socorro, depois vem assistencial, recuperativa, reconstrutiva, então nós vamos recorrer a mais recursos, mas para essa primeira fase é um alento, ajuda bastante, né? A população brasileira está nos ajudando, está ouvindo o nosso clamor, está entrando com doações, aqui o governo do estado tem botado todas as estruturas, então assim, de forma que a gente minimamente está atendendo essas pessoas. Sim. Coronel, eu gostaria de saber do senhor, nós estamos falando de uma população afetada direta ou indiretamente de mais de 100 mil pessoas, né? Esse número pode ser maior no momento em que a água baixar de verdade? Por enquanto, baixou muito pouco, né? Então, esse momento de baixa, isso não quer dizer que a gente não pode voltar a ter cheias, porque as enchentes ainda não chegou no seu período de pico aqui no estado. A chuva de fevereiro, ela se estende até final de março e até no mês de abril. Então, para esse momento, a gente pode ter agravado, sim, problemas aqui. Por exemplo, com leptospirose, por causa das cheias e outras doenças relacionadas aí ao contato com a água suja? Nós temos as hepatites, temos a leptospirose, temos problemas estomacais e a saúde, a gente está com um problema de UTI, nós estamos com problemas de não temos UTI, está colapsado praticamente, né? Então, isso agrava, isso dificulta o socorro, isso dificulta o trato, isso realmente traz um quadro muito difícil de operar como coordenador estadual da Defesa Civil, mas pela graça de Deus, a gente, com humildade e com parcerias e com a ajuda da mídia, com a ajuda do governo federal, estados parceiros, a gente tem conduzido minimamente os trabalhos. Sem dúvida. Coronel, não quero ocupar mais tempo do senhor. Termina essa conversa fazendo o apelo ou a atenção que o senhor acha mais necessária nesse momento. Eu quero, primeiramente, já agradecer a mídia total pelo apoio, pela cobertura que tem feito da nossa problemática, agradecer as pessoas que estão sensíveis a doar, a ajudar o povo do nosso estado, o estado do Acre, né? Agradecer o apoio do governo federal, agradecer o apoio dos governos também de outros estados que têm nos ajudado, as Forças Armadas, todos os parceiros que estão imbuídos nesse momento de ajuda a essas pessoas que tanto necessitam nesse momento da ajuda de cada um de nós. Tá certo, Coronel, boa sorte aí. Eu sei que não é questão de sorte neste momento, é iniciativa real, concreta, de todos juntos para minimizar o sofrimento. Até uma próxima, Coronel, bom trabalho. Obrigado pela oportunidade.
Nessa segunda parte do programa, eu converso com o Guilherme Pulice. Ele é vice-presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, no Acre. O Guilherme vai nos ajudar aí a entender como a onda de dengue, aliada à tragédia da Covid-19, né, tem pressionado, então, o sistema de saúde no estado. Guilherme, bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado pelo convite. Em nome de toda a população acreana e também da comunidade médica local, me coloco à disposição aí para passar as informações que vocês julgarem necessárias. Vamos lá, Guilherme. Nesse momento, qual é a maior dificuldade? Acabei de ouvir o coronel ali responsável pela Defesa Civil dizendo que faltam leitos, né? Já faltavam por causa da Covid e a gente tem doenças que estão surgindo, como as doenças aí relacionadas às enchentes também. Justamente. A segunda onda da pandemia veio com força aqui em Rio Branco. Nós acreditamos, ainda não temos nenhuma evidência de que seja a nova variante amazônica, né, de Manaus, mas dada a proximidade aqui, né, geográfica e a novidade dos casos, né, nós percebemos alguns casos diferentes aqui que nos assustaram, pegando pessoas mais jovens, com uma gravidade um pouco maior, trouxe uma superlotação dos serviços com rapidez e a vinda das chuvas com a dengue também agravou a situação. Agora, com a subida do leito dos rios, nós observamos também que outras doenças estão começando a aparecer, né, nós estamos aguardando também a leptospirose como um segundo problema aqui, já com diversas famílias desabrigadas. Eu até tive a oportunidade de ontem lá num dos abrigos aqui organizados pela Secretaria Municipal de Saúde e vivenciei a situação das famílias desabrigadas. Por enquanto não são muitas, perto do que a gente já viu aqui em Rio Branco. Nós tivemos uma situação calamitosa também em 2012, mas a de agora já nos preocupa porque a expectativa é que o rio transborde também novamente nos próximos dias e mais famílias tenham que ser alojadas no Parque de Exposições. Me conta como é que tá. A gente tá na pandemia, sem a certeza de que a circulação da cepa de Manaus tá aí, mas há indícios, né, nessa linha, nesse caminho, e nós estamos colocando pessoas aglomeradas. Vocês estão tendo que fazer isso porque não tem outra solução. Como é que a gente olha essa circunstância de uma maneira menos apreensiva? Ou, de fato, sim, temos que olhar com apreensão e clamar por soluções aí de todos os lados, do poder executivo, do poder legislativo e da sociedade civil também? Pois é, como eu disse, eu visitei ontem lá o Parque de Exposições, onde as famílias estão alojadas, e a grande vantagem do Parque de Exposições é que o parque é muito amplo, aberto, ventilado, né? Uhum. Foram criados pequenos boxes, vamos dizer assim, onde se agrupam pequenas famílias, e há uma certa distância entre esses boxes, mas é claro que pode não ser suficiente. É uma novidade, é uma situação, na verdade, sem precedentes, né, nessa pandemia. Não vi relato de nenhum outro país aí passando por uma situação igual a nossa. Eu tenho visto engajamento de alguns políticos locais, né, deputados, o governador também está tomando teve algumas iniciativas aqui para ampliar o acolhimento dessas famílias, mas preocupa, por exemplo, a escassez de profissionais aqui, né? Eu, particularmente, eu sou presidente do Sindicato dos Médicos aqui também, e nós organizamos um movimento voluntário. O que me alegra muito é que a adesão foi muito boa, assim, de início, sabe? Nós tivemos uma adesão nos 2 primeiros dias já maior que nós tivemos em 2012. Então hoje, por exemplo, lá no Parque de Exposições nós temos um médico voluntário agora de manhã e agora de tarde. Já temos fechado o dia de hoje já só com um serviço voluntário. Mas faltam profissionais aqui na região norte, né? O último levantamento do Conselho Federal de Medicina mostrou isso. E isso é um agravante para nós. Sem dúvida, faltam profissionais então em toda a linha do atendimento de saúde. Então, nesse caso, seria necessário, por exemplo, profissionais de saúde das tropas federais ajudaria? Porque também tem a questão aí dos haitianos, né? Exatamente. Na fronteira, em Assis Brasil, que faz fronteira com Inhapari, no Peru, há mais ou menos 300, 400, entre 300 e 400 haitianos e alguns africanos também, tentando entrar no Peru, mas não conseguiram entrar por determinação do governo peruano. É uma questão de soberania que a gente não pode nem comentar, né? Tem que ser respeitado. Mas o fato é que eles, em forma de protesto ali na fronteira, eles não estavam aceitando a ajuda que estava sendo dada a eles pela população acreana da fronteiriça. Chama a atenção que eles estão muito aglomerados ali na ponte que separa os dois países, e o fato de que Assis Brasil tem
proporcionalmente falando, né, o pior índice de contaminação do estado no momento. Então, isso criou, assim, um alerta máximo aqui no nosso estado, além do aumento do número de casos de Covid-19, que a gente já vê que, assim, os hospitais todos estão abarrotados, né? O serviço privado aqui, por exemplo, pra você ter uma ideia, a Unimed fechou o atendimento para outros tipos de pacientes que não são da Unimed. Outro serviço privado aqui também fechou o pronto-socorro por estar lotado, não ter condições de receber pessoas em situações de urgência e emergência. Então, ou seja, pessoas em situação de urgência e emergência têm que procurar ou pronto-socorro do SUS ou aqueles que tiverem o convênio procurar especificamente esse serviço privado do convênio. Mas mesmo assim, com uma carência total, né? Carência total. E outra coisa que a gente não pode esquecer, os profissionais em burnout, né, que a gente fala, que é na medicina do trabalho, que é situação de esgotamento, sobrecarga de trabalho, tem um fator psicológico que é muito denso nessa doença, muitos profissionais que estão na linha de frente, eu não tenho números exatos para te passar, mas eu estimo que quase metade ou pouco mais da metade já tenham contraído a doença, e assim, fica aquele estigma, né, do cansaço, da fadiga, né, que a doença traz por algumas semanas ou meses em boa parte das pessoas que tiveram a doença. Então você imagina um profissional que já lida numa situação extremamente estressante, sobrecarregado, alguns deles já infectados e padecendo ainda de sintomas crônicos da doença e com o hospital lotado, tendo que escolher muitas vezes entre quem você encaminha para UTI, quem você não encaminha, quem você prioriza para receber o tratamento intensivo ou não. Isso gera muita angústia e com certeza um bom trabalho científico realizado aqui depois dessa pandemia vai dar muita informação nova para a gente. A gente está também destacando o que o Estado mais precisa. Claro, estamos falando que precisamos de profissionais, você deixou isso muito claro. É necessário, né, ter um suporte de mais profissionais de saúde em várias pontas, não estamos falando só sobre médicos, mas em relação a doações, o que é mais importante nesse momento para você usar aqui os microfones da CNN e fazer o seu apelo? Olha, né, nós até abrimos uma conta em conjunto com o Conselho Regional de Medicina para doação, né? Se me permitir, eu vou passar aqui. Claro. O banco, a Cooperativa de Crédito do Brasil, banco 756, agência 5038, conta 107427, dígito 0. Qualquer contribuição é bem-vinda. E para as pessoas que moram aqui na cidade ou no estado e que podem se dirigir à sede do sindicato, podem contribuir levando materiais de limpeza, fraldas, travesseiros, colchões, cobertas, porque vai ser extremamente necessário para essas famílias que perderam o pouco que têm com essas enchentes. Por que eu fiz essa pergunta, Guilherme, em relação à doação? Porque vi uma entrevista dia desses, recentemente, agora no fim de semana, sobre a dificuldade de chegar algo aí, né? Com esses transbordamentos, já com a distância natural, a chegada do valor em espécie delibera mais rápido. Então, nesse caso, a doação, sim, ela é até mais eficaz e mais urgente, porque não temos mais tempo para esperar, né? Para gastar com essa situação toda. Justamente. Qualquer tipo de contribuição nesse momento vai ser muito bem-vinda, porque a gente já tem como comprar os insumos necessários para essa população desabrigada e fornecer de imediato o que eles mais precisam. Uma preocupação nossa, por exemplo, que ninguém nunca imagina numa situação dessa, é comprar repelente, né? As famílias estão abrigadas num ambiente aberto e precisa, quanto mais aberto, melhor por causa do Covid, porém, quanto mais aberto, mais acesso para o mosquito chegar. Então a gente precisa comprar repelente para toda essa turma que está lá no parque de exposições. Como eu disse, é uma situação sem precedentes, é aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente tem que lidar com os dois lados, deixar aberto, bem ventilado, está muito quente aqui nessa época do ano, a chuva até dá uma acalmada, mas os mosquitos vêm com gosto. Ontem mesmo eu estive lá no parque e assim, apesar de estar todo paramentado, eu levei uma picadinha de mosquito, não sei, tomara que não seja da dengue, né? Não, tomara que não, já estamos aqui fazendo preces por você. Guilherme, muito obrigada pelo papo. Olha, eu gostaria de agradecer a equipe da CNN por nos dar esse espaço e ajudar a conscientizar toda a população no Brasil inteiro, dizer que o nosso Estado aceita toda e qualquer forma de ajuda agora. Eu passei os dados bancários e, em nome da classe médica, também clamo, né, para que os colegas médicos que quiserem se voluntariar, vir para cá ajudar, que entrem em contato com o nosso sindicato, tem um site próprio, é fácil achar pela internet, Sindicato dos Médicos do Estado do Acre, que a gente vai facilitar o acesso e contar com essa ajuda na linha de frente.
Isso aí sempre, essa é a função primordial do jornalismo, estar atento às necessidades, trazer a mensagem direta e tocar com a informação, a consciência, o coração e aí no caso de vocês também, o bolso das pessoas. Obrigada, viu, Guilherme? Boa sorte e cuide-se aí. Eu agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês. Estamos quase chegando ao fim de semana, mas antes então de pensar na pausa, vamos pensar na necessidade dos nossos companheiros, os nossos brasileiros do Acre que precisam demais então da nossa ajuda. Foi essa a função desse podcast? Essa é a função nobre do papo de hoje. Amanhã tem mais, então até!